Bom dia, turma. Como a gente está aí realizando, né, a nossa semana temática sobre a consciência negra, a gente não vai como ter nossas aulas virtuais, então eu decidi gravar esses vídeos, tá, explicando aí para vocês a reprodução humana, ok? Então, para a gente estudar a reprodução humana, a gente precisa estudar sistema reprodutor, né, tanto masculino quanto feminino. Então, vamos dar início ao nosso estudo. Então, olha só, galera, essa foto aí, né, que está nesse slide, apresenta aí as células sexuais, ou também chamadas de gametas. Então, nós temos aí o óvulo, tá? O gameta feminino, né, que é essa estrutura aqui maior, e temos o espermatozoide, que é o gameta masculino. E aí, galera, antes da gente, né, falar sobre a anatomia dos sistemas reprodutores, vamos falar um pouquinho aí do que é a adolescência, do que é a puberdade. Então, olha, a adolescência é a fase de transição entre a infância e a vida adulta. Então, é esse período, né, que compreende essas duas fases e é um período de muitas mudanças no nosso corpo, tá? Então, né, vocês estão passando, né, vocês estão aí na adolescência, alguns já passaram aí pela puberdade, outros ainda, né, se não passaram, vão passar. E o que é a puberdade? A puberdade já é o período de transição entre a infância e a adolescência, ok? Então, galera, a puberdade ela é caracterizada pelo aumento na produção dos hormônios, tá? Dos hormônios aí que serão responsáveis pelas características sexuais secundárias. Então, é muito comum, né, na puberdade, você observar mudanças, tanto físicas quanto mudanças comportamentais, justamente por causa do aumento da produção de hormônios, ok? Então, olha só, a menina na puberdade, né, que compreende ali, né, às vezes, né, tem pessoas que iniciam a puberdade aos 10 anos, outras aos 12, outras aos 13, então isso daí é algo pessoal. A gente não pode falar, né, generalizar e dizer a puberdade ocorre em tal idade, tá? Isso daí é algo pessoal. Mas quando a mulher, né, as meninas estão na puberdade, a gente observa aí o amadurecimento do ovário. O ovário é a glândula feminina, né, também chamada de gônada, que é responsável pela produção dos principais hormônios que irão fazer que serão, né, os hormônios que farão as mudanças no nosso corpo. Quais são esses hormônios? O estrógeno e a progesterona. Então, quais são as mudanças que a menina observa no corpo, né, durante aí a puberdade? Bem, tem o aparecimento dos brotos mamários, né, que começa a desenvolver os seios, alargamento do quadril. A gente também observa nessa fase, galera, o crescimento do esqueleto, crescimento dos órgãos internos, tá? Então, além disso, a menina também, ela tem ocorre aí a menarca. O que é menarca? É a primeira menstruação, tá? Então, quando a menina menstrua, a primeira menstruação, ela tem esse nome, menarca. E aí, o que a menstruação ela significa? Significa que a menina ela já está, né, pronta para reproduzir, ou seja, o ovário já está liberando ali o óvulo, tá? Ela já, portanto, ela já ovula e dessa maneira ela já está apta a gerar uma vida, né, a ter um filho, ok? Então, galera, a menstruação ela indica isso, tá? Ou seja, a menina já ovula, já pode gerar uma vida. E quais são as mudanças que acontecem no corpo dos meninos? Bem, os meninos, né, a glândula masculina é o testículo, e o testículo, portanto, ele é responsável pela produção da testosterona, que é o
o hormônio masculino. Então, na puberdade, né, os meninos aumentam muito a concentração da testosterona. E aí também são observadas muitas mudanças aí no corpo deles, né? Então, o que acontece aí com o corpo dos meninos? Tem o aumento da massa muscular, alargamento dos ombros, crescimento do pênis, o surgimento de pelos pubianos, pelos axilares, né? De uma forma geral, pelos no corpo começam a crescer, nas meninas também, né? A gente observa isso. E tudo isso, galera, é devido à produção desses hormônios, tá? Como eu falei, nas meninas, quais são os hormônios? Progesterona e o estrógeno. Nos meninos, a testosterona, ok? Então, esses hormônios aí, que eles fazem aí, olha, tanto eles são responsáveis pelas mudanças físicas, como também pelas mudanças comportamentais. Então, né, claro que varia de pessoa para pessoa, mas às vezes na puberdade, é normal, né, ter uma mudança muito brusca de humor, às vezes tá mal-humorado, né, de repente você já tá bem, tudo isso é por causa aí desse turbilhão aí dessa produção de hormônios, tá, que tá ocorrendo no nosso corpo, tá joia? E aí, olha, nos meninos surgem também essa estrutura aí chamada de pomo de Adão, que é o famoso gogó, né, que o pessoal chama. Por que que surge essa? É uma protuberância que surge aqui no pescoço, né? Aqui nessa região onde surge aqui o gogó nos meninos, está localizado a tireoide. A tireoide ela é uma glândula muito importante no nosso corpo. Ela que é responsável aí pelo metabolismo, ok? E aí ela tem uma cartilagem. E nessa região também fica a laringe, que é um órgão que faz parte do sistema respiratório. Então, a convergência dessas duas estruturas, né, da cartilagem da tireoide e da laringe, forma, portanto, esse pomo de Adão, tá? Que é uma protuberância que surge aqui na região do pescoço, tá, galera? Devido também à ação aí da testosterona, tá? Então, é muito comum nos meninos, né? Mas não é regra, tá? Tem meninos que desenvolvem esse pomo de Adão, outros não, tá? Não é uma regra. Aqui, né, tá representando as mudanças aí no corpo das meninas. Como eu falei, os ovários, né, que são as glândulas responsáveis aí pela produção da progesterona e do estrógeno, os ovários estimulados, galera, pela hipófise. O que é a hipófise? É uma glândula também presente próximo ao cérebro. E a hipófise que controla, portanto, que estimula o ovário a produzir esses hormônios, ok? E aí vai surgindo, portanto, as características sexuais, a gente chama de características sexuais secundárias. A primária é quando, né, já é definido durante a formação do feto, que é a genitália, né? Essa é a característica sexual primária. E depois, na puberdade, surgem, portanto, as características sexuais secundárias, que é o que a gente comentou, é o crescimento dos seios, alargamento do quadril, a menarca, que é a primeira menstruação, crescimento de pelos, tá? No corpo pubiano, os axilares. E nos meninos, galera, os testículos, eles são estimulados também pela hipófise e começam a produzir a testosterona, ok? Então, a testosterona, ela vai ser responsável aí, né, pelo crescimento do pênis, crescimento aí, pelo ganho de massa muscular. Os meninos são muito mais fortes que as meninas, porque eles têm mais músculos e graças à testosterona, tá? Nós, né, meninas, nós produzimos testosterona, mas é muito pouquinho, é uma quantidade ínfima, perto da quantidade que os meninos produzem. Então a gente tem menos músculos, né? Consequentemente, a gente tem menos força. Então, olha aí, turma, a hipófise é essa glândulazinha aqui, olha, pequenininha, tá? Localizada aqui próximo ao nosso cérebro. E aí vai estimular o ovário, aqui é o ovário, a produzir o estrógeno e a progesterona. E estimula o testículo a produzir a testosterona. Vamos então agora estudar o sistema reprodutor masculino. A gente vai começar pelo masculino. Olha só, galera, essa foto aqui é o sistema reprodutor feminino.
Essa daqui é o masculino, aqui é o espermatozoide e aqui é o óvulo, tá? Bem, qual é a função do sistema reprodutor masculino ou sistema genital masculino? Bem, as principais funções, galera, formar o sêmen. O sêmen, ele é uma mistura de secreções, contém também aí os espermatozoides, né, que são os gametas masculinos. Então, primeiro, né, formar o sêmen ou produzir o sêmen e hormônios, né, como eu falei, produz a testosterona. Emitir o sêmen, né, no momento aí da ejaculação. Ejaculação, galera, é quando o homem libera o sêmen, tá? A ejaculação, ela acontece no momento de prazer, né, no ápice, assim, do prazer, o homem ejacula. Então, ele libera o sêmen. E aí, galera, outra função, introduzir o sêmen, né, no corpo da mulher, né? Os homens, portanto, eles têm o pênis, que é o órgão aí sexual, né, a genitália também, pode ser chamada, e ele tem a função também de introduzir o sêmen no corpo da mulher. Vamos lá, galera, olha só, o sistema reprodutor masculino, ele tem as estruturas internas, né, que são essas aqui, e a uretra, e tem as estruturas externas, que no caso é o pênis e o escroto. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma, tá? Então vamos falar aqui do testículo primeiramente. Olha só. Isso aqui é o testículo, é a glândula masculina, responsável por produzir o quê? Espermatozoides e a testosterona, ok? Acima do testículo, galera, tá o epidídimo. Olha aqui como escreve, epidídimo. Qual é a função do epidídimo? Armazenar os espermatozoides, até que eles estejam amadurecidos, até que eles ganhem mobilidade. Aí, quando, né, os espermatozoides já estão nesse estágio, eles são liberados na ejaculação, tá? Então, o epidídimo armazena os espermatozoides. Temos aqui também o canal deferente. Olha só, é esse canalzinho aqui que vem até essa parte aqui, até a próstata, essa estrutura arredondada que é a próstata. Então, qual é a função do ducto deferente? Conduzir os espermatozoides do epidídimo até a uretra, tá, galera? Depois que passa a próstata aqui, olha, a gente já tem a uretra, tá? A uretra é esse canalzinho, e olha aqui, ela é comum à bexiga, que é essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura grande aqui é a bexiga. A uretra, ela faz parte, então, do sistema urinário, porque é por onde sai a urina, mas também a uretra faz parte do sistema reprodutor, porque é por onde sai o sêmen, ok? Então, os homens, eles têm apenas uma abertura que dá, eles só têm essa abertura que dá acesso ao meio externo, que é a uretra. A mulher não. A mulher tem a uretra e também tem o canal vaginal, ok? Então, aqui é a uretra. Bem, eu falei do ducto deferente. A próstata, né, galera? Vamos falar da função da próstata. A próstata é essa estrutura arredondada. Galera, a próstata, a função dela é produzir um líquido esbranquiçado e leitoso, tanto a próstata quanto essa vesícula seminal aqui, tá, galera? Olha aqui, essa estruturinha aqui. Então, tanto a vesícula seminal quanto a próstata, elas vão produzir um líquido esbranquiçado, leitoso, que vai compor o sêmen. Por que tem que produzir esse líquido? Nesses líquidos aí produzidos, né? A gente chama de líquido seminal e líquido prostático. Ele contém nutrientes, tem frutose, tá? Que é um carboidrato, que vai nutrir os espermatozoides, e tem também substâncias que vão diminuir a acidez da uretra, porque na uretra, esse canalzinho aqui, galera, passa a urina, e ele é ácido. E aí, o que pode acontecer? Se ele permanecer ácido, pode matar os espermatozoides, né? Então, a próstata e a vesícula seminal, elas já produzem, portanto, uma substância que vai eliminar a acidez da uretra. Não só da uretra, também do canal vaginal. No momento do ato sexual, né, quando o homem ejacula no corpo da mulher, o canal vaginal, ele é ácido também. Então, essa acidez não é apropriada para os espermatozoides. Então, esse líquido
que o sêmen aí, que forma o sêmen, também vai neutralizar a acidez do canal vaginal, tá? E além de dar mobilidade aos espermatozoides. Então, galera, isso tudo vai formar o sêmen. Então, o que que é o sêmen? O sêmen contém os espermatozoides que são produzidos no testículo. O sêmen contém o líquido seminal e o líquido prostático, tá? Que vão nutrir os espermatozoides, diminuir a acidez da uretra e do canal vaginal e também vão dar mobilidade aos espermatozoides, tá joia? Então, a gente falou dessas estruturas, vamos falar aqui a uretra, né? Eu também falei, é esse canalzinho aqui que é comum, olha, a bexiga, a uretra sai da bexiga, passa aqui próximo à próstata, e aí aqui ela encontra, olha aqui, nesse ponto aqui acontece a junção, uretra, ducto deferente. Aí, por isso que a uretra, ela é comum aos dois sistemas, tá? Sistema urinário e sistema reprodutor. Gente, agora vamos falar dos genitais externos, né? A gente tem aqui o pênis, né? Que é o órgão aí, né? O principal órgão sexual do homem. O pênis, ele é formado por tecidos esponjosos e também tecidos cavernosos, tá? Ele possui esses nomes. O que significa isso? Gente, o pênis, ele não tem osso, ele tem muito pouco músculo, então ele é como se fosse uma esponja. E aí, o que acontece no momento da ereção, né? Quando o pênis ele fica ereto, fica rígido, aumenta de tamanho. Gente, acontece a entrada de sangue para esse órgão, né? O homem, quando ele está excitado, o sistema nervoso, ele que coordena isso, ele coordena, portanto, o envio de sangue para o pênis. E o pênis, então, ele fica cheio de sangue. É isso que causa a ereção, ok? Então, aí ele vai, né? Pode até dobrar de tamanho e ele fica rígido, tá bom? Então, a ereção, galera, é isso. É a entrada de sangue no pênis, tá? Preenchendo aí esses tecidos, como eu falei, que são chamados de tecidos esponjosos e cavernosos. E o escroto? O que é o escroto? É essa bolsa de pele que reveste o testículo, tá vendo aqui, né? Essa bolsa de pele, então, é o escroto. O escroto, ele tem uma função importante, tá, turma? Vou falar para vocês. O escroto, ele vai manter a temperatura do testículo apropriada para que o testículo produza espermatozoides. Então, olha só, no calor, os meninos vão me entender bem. No calor, o escroto, ele relaxa, tá? Por que que ele relaxa? Para afastar o testículo do corpo do homem, porque no calor a nossa temperatura ela tende a aumentar, não é? A temperatura corporal. E o testículo ele tem que estar uns 3 graus abaixo da nossa temperatura corporal. Então, no calor, o escroto ele relaxa, desce, né? Afastando o testículo do corpo dos homens, tá? Para que ele fique numa temperatura adequada. E no frio é o contrário. No frio, gente, o escroto ele contrai o máximo possível, trazendo o testículo para perto do corpo do homem, para que ele também não fique muito frio, né? Então ele tem que manter ali a temperatura adequada. Então o escroto ele tem esse papel de realizar a termorregulação, tá bom? Do testículo, tá? Para que ele produza espermatozoides saudáveis e férteis. Essa aqui é a estrutura do espermatozoide, né? A gente tem a cabeça do espermatozoide, que contém aqui ó, o núcleo da célula. Tem aqui o corpo, né, do espermatozoide, que é repleto de mitocôndrias, que é uma organela celular responsável aí pela respiração da célula. Como o espermatozoide, galera, é uma célulazinha que se movimenta muito, ele precisa de muitas mitocôndrias, porque ele consome energia, né, para ele ter esse movimento, para ele, né, se deslocar dessa forma. Então, é por isso que ele tem muitas mitocôndrias. E tem o flagelo, que auxilia na locomoção, né, do espermatozoide. Isso aqui, galera, é o testículo por dentro. Olha só, tá vendo esse monte aqui, né, parece miojo, eu brinco com os alunos que parece um miojo, porque ele fica são tubos, né, ou túbulos, que ficam aqui bem
aglomerados, né, bem enroladinhos. Nesses túbulos, que são chamados de túbulos seminíferos, é onde estão produzidos os espermatozoides. Então, eles são produzidos aqui, depois eles vêm aqui para o epidídimo, que é essa estrutura aqui que fica bem em cima do testículo, e aqui depois, no momento da ejaculação, ele passa aqui para o canal deferente ou ducto deferente, beleza? Galera, aqui tá falando das funções de cada parte do sistema reprodutor masculino. Eu já comentei com vocês, então vou comentar aqui rapidamente. Então, o epidídimo é ele localiza assim, né, acima ali de cada testículo. O homem tem 2 testículos e ele vai armazenar os espermatozoides até que eles amadurecem, tá? O ducto deferente é um tubo, né, que vai conduzir os espermatozoides do epidídimo até a uretra. A uretra é aquele canal que é comum ao sistema reprodutor e urinário, por onde sai o sêmen no momento da ejaculação, tá? E aí, galera, a uretra, ela percorre o interior do pênis, abrindo-se para o exterior na extremidade da glande. O que é glande? É a cabeça do pênis. É aquela parte, é uma parte do pênis mais alargada um pouquinho, tá? Essa é a cabeça do pênis. E tem também a glande, ela é recoberta pelo prepúcio. O prepúcio é uma pele frouxa que recobre a glande do pênis, tá? Então, olha só. Aí aqui, né, tem as glândulas sexuais acessórias, quais são? Glândulas seminais e a próstata, que auxiliam aí na produção do sêmen. Olha, como eu falei, produz um líquido viscoso que nutre os espermatozoides e facilita a mobilidade. E a próstata vai produzir também esse líquido leitoso que diminui a acidez, portanto, da uretra e do canal vaginal. Tá joia? Galera, uma curiosidade aqui, olha. O homem, quando ele ejacula dentro do corpo da mulher, os espermatozoides, né, ele tá ali, né, no sêmen, na verdade. É uma mistura aí de secreções. E o sêmen, como eu falei, ele contém substâncias nutritivas que vão nutrir os espermatozoides. Então, galera, os espermatozoides, eles podem viver de 2 a 3 dias dentro do corpo da mulher, tá? Então, o que pode acontecer, né? A mulher teve uma relação sexual hoje, ela não tinha ovulado, ou seja, ela não estava fértil. Mas se ela ovula daqui 2 dias e os espermatozoides ali ainda estão no corpo dela, saudáveis, eles podem fecundar esse óvulo, tá? E aí ela pode engravidar, ok? Por isso, né, que quando você tem aí, né, a pessoa tem uma relação sexual, não usou preservativo, não toma anticoncepcional, que são métodos contraceptivos, né? Ela tem a chance de engravidar 2 ou 3 dias depois da relação, porque os espermatozoides permanecem vivos no corpo da mulher durante esse período. O pênis, né, ele é o órgão, então, né, galera, cheio ali de, como eu falei, tem os tecidos que parecem uma esponjinha que fica cheio de sangue e aí provocando a ereção. Então, o pênis do homem, ele fica ereto no momento de excitação, né? E aí, no ápice dessa excitação, o homem pode o quê? Ejacular, que é liberar o sêmen para o meio externo. A média aí, né? Normalmente o homem ele ejacula 3 mililitros de sêmen. Galera, e em cada ml de sêmen tem mais de 100 milhões de espermatozoides. Então, olha a quantidade de célulazinhas, né, que é liberado numa só ejaculação. Aqui a gente tem a vista lateral e tem a vista frontal do sistema reprodutor masculino. Né? Olha só, vocês têm que começar a familiarizar com o nome das estruturas. Testículo, né? Epidídimo, ducto deferente, vesícula seminal, próstata. Aqui, olha, a junção, né? Do ducto deferente aqui com esse canalzinho que vem da bexiga forma a uretra. E a uretra desemboca aqui, olha, na glande e vai para o meio externo. Tá joia? Olha aqui, galera, isso aqui é um corte do pênis, tá? Um corte aqui frontal do pênis. Olha só, tá vendo essas esponjinhas aqui que eu falei? Aqui são os corpos cavernosos e esse aqui é o corpo esponjoso.
Essa estrutura, esse tecido, ele se enche de sangue. Olha, observa que tem artérias, né, que passam por eles, que trazem bastante sangue no momento da excitação. E aí ele fica, portanto, ereto, tá? Então o pênis, ele no momento da ereção, ele fica cheio de sangue. Depois que passou aquele momento de excitação, o sangue ele sai desse órgão, voltando, portanto, ao tamanho normal, né? Não ficando mais ereto. Galera, a fimose, vamos falar do que é a fimose. Eu falei para vocês, né, do prepúcio, que é essa camada, essa sobra de pele aqui, que recobre o pênis e a glande. É muito comum meninos terem fimose. A fimose é o estreitamento dessa pele. Aí eles têm dificuldade para puxar essa pele para expor a glande, tá? E aí às vezes dói um pouquinho, dá um certo incômodo. Então, olha, aqui a gente tem a glande, o prepúcio normal. Olha, ele retrai facilmente, expondo a glande. Aqui é a fimose. Se o menino puxa essa pele, ela pode até retrair, né, distender, mas é um pouco incômodo, tá? E causa um pouco de dor. Mas a fimose, ela é facilmente corrigida por uma cirurgia, né, na qual o médico faz um cortezinho aqui nessa pele, aí ela consegue retrair mais facilmente, tá? Galerinha, a gente então agora vamos, né, falar do sistema genital feminino. Caso vocês tenham dúvidas, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida sobre a matéria, podem mandar na plataforma, podem mandar para o meu e-mail, tá joia? Então vamos lá, gente. Sistema reprodutor feminino. Qual é a função? Primeiro, produzir gametas, o gameta feminino é o óvulo, produzir os hormônios, tá? No caso, progesterona e o estrógeno. Realizar a cópula também, né? Juntamente aí com o homem, conduzir o óvulo, quando o óvulo fecundado, ele precisa, né, se deslocar até o útero da mulher, porque a ovulação, ela acontece numa estrutura que é chamada de tuba uterina. Daqui a pouco eu mostro. Então, o óvulo tem que se deslocar até o útero para ele fixar, e aí ali começa a se desenvolver. Fertilização, né, então a fecundação ocorre dentro do corpo da mulher, fecundação ou fertilização, ela mantém e aloja o feto, ela faz a expulsão do bebezinho no parto, se for parto normal, né? O útero ele contrai expulsando o bebê e também é responsável pela nutrição do lactente, que é devido também aí à produção hormonal, né? Que a mulher vai produzir leites a partir ali das glândulas mamárias. Aqui, galera, a gente tem uma vista frontal do sistema reprodutor feminino. Então, vamos lá, olha. Essa estrutura aqui, galera, é a vagina, tá? Então, a vagina não é um órgãozinho ali, não é só aquela abertura, tá? É um canal, é um tubo. A vagina é esse canal aqui, então é o canal vaginal. Aqui é o colo do útero, tá? E aqui já começa, então, o útero, olha, é esse órgão aqui. O útero, ele é um órgão muito musculoso, é capaz de aumentar o seu tamanho até 500 vezes, então é um tecido muito elástico também que o forma, tá? Aqui é o útero, é onde o embrião se desenvolve, né, se transforma em feto, depois em bebê. Aqui, galera, essa aqui que é a tuba uterina, que eu falei para vocês. Tem esse nome porque lembra muito a tuba, que é um instrumento, né, musical que tem uma abertura grande. Então, essa abertura aqui, olha, lembra uma tuba. Então, ela é chamada de tuba uterina. E aqui é o ovário, tá? É a glândula feminina que produz os óvulos, os ovócitos, né? Que é o nome mais correto. O ovário, então, ele vai liberar os ovócitos e vai produzir os hormônios, estrógeno e progesterona. A mulher, galera, tem 2 ovários, né? Um em cada lado, do lado direito e o esquerdo, e tem 2 tubas uterinas. Galera, é na tuba uterina, nessa estrutura aqui, que acontece a fecundação. Então, quando o homem ejacula, né, aqui no canal vaginal, os espermatozoides adentram o útero e vêm aqui para a tuba. Se o ovócito tiver nessa tuba, vai ser fecundado aqui. Se o ovócito tiver nessa tuba, os espermatozoides que vierem para cá,
vai fecundar. Agora, no caminho, né, os espermatozoides, parte vem para uma tuba, parte vai para outra. Aqueles que foram para a tuba, né, onde não tem nenhum ovócito, eles morrem depois, tá? O próprio corpo da mulher, ela se encarrega de dar um fim para essas células, tá, gente? Não causam dano algum ao corpo da mulher. Os espermatozoides, né, que portanto são lançados aí durante a relação sexual no corpo da mulher, eles morrem depois de um tempo e não causa a mulher, né, o corpo mesmo se encarrega disso, tá? Galera, aqui a gente tem, aqui são as estruturas internas, né, do corpo da mulher. Vamos recapitular? Vagina, canal vaginal, útero, tuba uterina ou trompa de falópio, né? Os livros antigos se referiam dessa maneira, trompa de falópio, mas hoje fala-se mais em tuba uterina, tá? E os ovários, tá? Joia aqui, ó, essas estruturas arredondadas. Aqui, galera, é externamente, é a genitália externa. O que forma a genitália externa? Vamos lá. Tem os pelos pubianos, né? Que de certa forma protege aí a genitália da mulher. Tem o clitóris. Gente, o clitóris é uma estruturazinha. Ela, externamente, você consegue até sentir o clitóris, mas é um bem pequenininho, tá? É uma estruturazinha que você sente ela aqui, mais ou menos. Tem os grandes lábios, que são grandes e pequenos lábios, que são dobras de pele, tá? Que protegem aqui, olha, o canal, a abertura vaginal e a abertura da uretra, ok? Então, galera, a mulher, ela tem duas aberturas, tá? Ela tem aqui a abertura que dá acesso à vagina, a esse canal vaginal aqui, e tem a abertura da uretra, que comunica-se com a bexiga, é por onde sai a urina. E aqui, o que sai pela vagina? A menstruação e o bebezinho no momento do parto. E é por onde também, né, onde o pênis introduz aí o sêmen, tá? No momento do ato sexual, tá joia? Galera, e na vagina tem uma estrutura também, a vagina ela é recoberta por uma estrutura, por uma membrana, uma pelezinha, uma membrana bem fininha chamada de ímen. O ímen, ele é poroso, tá? Por isso que a mulher menstrua normalmente, ele permite a passagem da menstruação. E o ímen, às vezes, ele é rompido na primeira relação sexual, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Então, era muito comum antigamente, né, para a mulher provar que era virgem, no ato sexual, o ímen rompia e ela tinha que sangrar. Aí o homem via a manchinha de sangue no lençol e aí tinha certeza que ela era virgem. Gente, mas isso não é uma obrigatoriedade, porque o ímen, como eu falei, ele é uma membrana muito elástica. Então ele pode se romper, mas ele também pode não se romper, tá? Ou ele pode se romper e nem ter sangramento. Não é uma regra que a mulher na primeira relação ela vai ter que sangrar por causa do rompimento do ímen. Tá? Então o ímen realmente ele é uma pelezinha, ele recobre a abertura vaginal, mas ele é poroso e ele é muito elástico, tá? Então ele pode se romper ou não. Aqui, galera, a gente tem uma vista lateral, tá? Do sistema reprodutor feminino. Olha só, aqui, galera, ó, aqui é o canal vaginal, aqui é o útero, aqui é a tuba uterina e o ovário. Essa estrutura aqui é a bexiga, tá, galera? A bexiga fica bem perto aí do útero, né? E esse canalzinho aqui é a uretra, tá? Por onde sai a urina. E aqui é a vagina, por onde sai a menstruação, por onde sai o bebezinho, por onde o pênis introduz o sêmen. Tá joia? Galera, essa foto é a foto do clitóris. O clitóris, ele externamente, você percebe essa partezinha aqui, olha, tá? Externamente, mas internamente, olha como ele é maior. Galera, e o clitóris, ele corresponde ao pênis, tá? É como se fosse o pênis da mulher. Claro, né, turma, que ele é muito menor. Durante a excitação, quando a mulher está excitada, o clitóris, ele também se enche de sangue e ele aumenta um pouquinho o seu tamanho, tá? Ele também cresce um pouquinho por causa do fluxo de sangue que está nele. Mas não se compara ao pênis, né? No caso aí dos meninos, porque o pênis ele é um órgão muito maior. Mas qual é a semelhança?
O pênis, a glande do pênis, né, que eu tinha mostrado lá atrás, é a parte mais sensível do pênis, tá? É onde tem o maior número de terminações nervosas. Isso daí significa, né, que então o homem tem uma sensibilidade muito grande na glande, que é a cabeça do pênis. A mulher, o local onde tem terminações nervosas na mulher é aqui, é no clitóris. Tá? Então, o clitóris é toda essa estrutura, ele externamente é pequenininho, mas internamente ele é maior. Ele se enche de sangue também no momento da excitação e ele é responsável pelo prazer na mulher, pelo orgasmo. Né? O orgasmo é aquele ápice também que a mulher sente o prazer, tá? É chamado de orgasmo, tanto na mulher quanto no homem. Então, galera, o orgasmo das mulheres é devido ao clitóris, tá? Clitóris, então, ele tem muitas terminações nervosas, proporciona, então, uma grande sensibilidade, beleza? E aí, galerinha, os ovários, né, que eu falei, produz aqui, olha, ele tem o ovócito, né, contém os ovócitos. Na verdade, o óvulo, o correto é assim. O ovário contém os ovócitos. Cada mês a mulher libera um ovócito, tá? Depois que é claro que a mulher já menstrua, ela ovula, então ela já pode, né, como eu falei, gerar uma vida. Só que o nome óvulo, na verdade, a gente só pode falar óvulo depois que o ovócito ele é fecundado pelo espermatozoide. Tá? Só que comumente, né, até os médicos às vezes usam óvulo para falar do gameta feminino, mas o nome correto é ovócito, tá? E os ovários também produzem o estrógeno e a progesterona, tá bom? Que são responsáveis, olha, pelas características sexuais secundárias, controle da menstruação, preparação do útero para receber o futuro embrião. Então, aqui os ovários, galera, a mulher tem 2 ovários, como os homens, né? Tem 2 testículos, um de cada lado. Beleza? E aí, galerinha, aqui, olha, o que que acontece? Aqui a gente tem o início da maturação do ovócito, que vai originar, né, o ovócito depois amadurecido. Então, ele vai passando por fases aqui, vai amadurecendo, amadurecendo. Quando ele está pronto para ser liberado, ele é liberado aqui, olha, ovócito maduro. E ele é liberado durante o momento da ovulação, que é quando a gente fala que a mulher ela está fértil. Ok? Período fértil, portanto, é quando o ovócito ele já está bem amadurecido e é liberado pelo ovário. Beleza? As tubas uterinas, né, como são essa estrutura aqui, onde acontece a fecundação. Olha aqui como é uma tuba uterina real, galera. Ela né, tem essa estrutura, né, alargada assim, diferente. E aqui é por onde o ovário, ele libera o ovócito dentro dessa tuba. E aí ele se desloca aqui, inclusive é onde acontece a fecundação, tá? É na tuba uterina. Então, olha só, galerinha, olha aqui, ó, o ovário libera o ovócito, tá? Nessa estrutura aqui, tá? E é onde acontece a fecundação. E aqui a gente tem o útero, né? O útero, portanto, ele é um órgão oco por dentro, tá? O seu formato assemelha-se a uma pera invertida, né? De cabeça para baixo. É no útero que o bebê se desenvolve durante a gravidez. E como eu falei, o útero ele é um órgão muito elástico, tem uma grande capacidade de distensão, tá? Pode aumentar até 500 vezes o seu tamanho. E aqui é o que a gente chama de colo do útero, tá bom? É onde aqui, né, faz contato com o canal vaginal. E a vagina, né, galera, como eu falei, ela é um canal, ela é um tubo que tem paredes musculares que liga o colo do útero ao exterior do corpo. E ela pode ter de 9 a 12 centímetros de comprimento, tá? Isso também varia de pessoa para pessoa. Como eu falei, ela é recoberta aqui pelo ímen, que é essa membrana bem fininha que recobre a vagina, né? E que pode ser rompida na primeira relação sexual. Então, galerinha, aqui, olha, a gente tem, né? Toda a estrutura aqui, o canal vaginal. Essas glândulazinhas aqui, olha, glândula vestibular, ou também chamada de glândula de Bartholin. Galera, essas glândulas, o que elas fazem? Quando a mulher está excitada, essas glândulas começam a produzir um muco.
Por que que elas produzem o muco? Para poder facilitar a penetração do pênis na vagina, tá? Então, é como se fosse uma glândula que, então, que vai responsável pela lubrificação do canal vaginal, tá? Então, é normal, durante a excitação, a mulher, a vagina dela fica úmida, tá? Fica com bastante secreção por causa dessas glândulas aqui de Bartholin, ok? Para terminar, vamos falar do pudendo feminino ou vulva. Pudendo feminino ou vulva, galera, é a genitália externa que eu mostrei ali atrás. Inclusive, eu já falei, né, dos lábios maiores e menores, que são dobras de peles, que vai proteger tanto a entrada da uretra quanto da vagina. O clitóris, que é um pequeno órgão rico em terminações nervosas, responsáveis pelo prazer da mulher. Tá? E esse clitóris ele aumenta de tamanho durante a excitação porque ele se enche de sangue, assim como o pênis nos meninos. E nossa primeira aulinha termina aqui, tá, galera? Eu vou fazer gravação depois do restante, tá joia? Então até a próxima e aí não deixem de assistir as demais aulas. Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail ou via plataforma, lá a plataforma Sala de Aula. Então, até mais, galera!